Olá, estudo da lição número 6, a parte de quinta-feira, falando sobre a perseverança. Quando passamos por crisóis, quando passamos por dificuldades, provações, é preciso ter paciência, é preciso perseverar. Podemos dizer que a perseverança, ela é um fruto que Deus coloca em nossa vida. Já um dom é diferente. Deus nos dá os seus dons e com o dom nós fazemos então aquilo que Deus precisa da nossa participação. Mas a perseverança não. A perseverança é um fruto assim, que foi produzido em nós por causa de alguma situação que nós vivemos. Por exemplo, a paciência também é um fruto. Você executa a paciência de acordo com aquilo que você assim vive. O apóstolo Paulo até disse em Romanos 5, verso 3, uma expressão interessante. Ele diz assim: e não somente isso, meus irmãos, mas também gloriemo-nos nas tribulações, porque através da tribulação nós temos a perseverança. Ou ele diz assim: a tribulação produz perseverança. Interessante, né? Como é que você consegue ter perseverança no meio de uma luta? É porque você tem que vencer, você tem que superar aquele problema, aquela situação. E por isso a perseverança, ela se torna útil. Quando você vê aquele pessoal nadando assim num braço de mar, assim 30 quilômetros, os nadadores, as nadadoras, 30 quilômetros nadando. Uma coisa impressionante. Sabe o que é nadar 30 quilômetros? Você já tentou atravessar uma piscina, ir e voltar 2 vezes? Como é cansativo? E 30 quilômetros nadando. É algo assim impressionante. Uma nadadora que recentemente ganhou foi entrevistada e o repórter perguntou: qual é o momento mais difícil assim dessa travessia no meio do mar? Ela disse: é o último quilômetro. Quando você chega no 29º, que você mira lá a fita de chegada, parece que suas forças acabam ali. E dá uma vontade de desistir, entregar os pontos. Mas aí você pensa assim: eu já nadei até aqui, por que não vou conseguir esses últimos 1000 metros? Aí você então encontra energia onde não tem. E suas braçadas se tornam mais fortes, você põe o foco na linha de chegada e vai dando as braçadas até chegar. É um momento de perseverança. Então, para vencermos as lutas dessa vida, vamos precisar de perseverança. Os sofrimentos que nós passamos nessa vida produzem em nós perseverança, por incrível que pareça. Você é forte hoje, porque você passou por momentos assim de tribulação, você superou através da perseverança. O apóstolo Paulo, ele diz assim: a tribulação produz perseverança. E é uma grande verdade. Agora, se você olhar para um personagem da Bíblia, por exemplo, Jacó passou por um momento assim de grande estresse, porque ele tinha que se encontrar com o irmão dele, estava preocupado, porque ele havia enganado o irmão, roubado a primogenitura, tinha fugido para a casa do seu tio Labão, e lá Deus disse: pode voltar, que eu vou abençoar você. E lá estava Jacó voltando. De repente, Jacó teve um sentimento de medo. E se Esaú não me perdoou? E se Esaú quiser me matar? 20 anos depois, o que eu vou fazer? Eu acho que é melhor desistir. Mas aí foi aí que Deus mandou ao encontro de Jacó anjos e que o animaram, e depois o próprio Jesus veio assim lutar com Jacó, para dar a ele perseverança e coragem. A pergunta número 7 diz assim: como a história de Jacó nos mostra o grande exemplo de perseverança e como isso serve para nos ajudar em nossos crisóis da vida? Olha o texto de Gênesis 32, diz assim, 32 verso 1, Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros até Esaú, seu irmão, e os mensageiros voltaram e disseram a Jacó: fomos a teu irmão Esaú, e ele também está vindo te encontrar, com 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. E disse mais Jacó: Senhor meu Deus, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor me disse, lá na terra do meu tio: torna-te a tua terra, porque eu far-te-ei de bem. Então, Senhor, livra-me, eu peço, da mão de Esaú, meu irmão. E passou ali aquela noite e enviou um presente para o seu irmão Esaú. Jacó, porém, ficou só e lutou aquela noite com um homem até que a alva subiu. E disse esse homem, o que lutava com Jacó: deixa-me ir, porque a alva já subiu, o dia já amanheceu. Porém, Jacó disse: não te deixarei, se você não me abençoar. E disse esse personagem: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. E disse então o personagem: não te chamarás mais Jacó, mas chamar-te-ás Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. E chamou Jacó o nome daquele lugar
Peniel, porque ele dizia, vi o Senhor Deus face a face e a minha vida foi salva. Então, para a pergunta, como a história de Jacó nos dá um grande exemplo de perseverança e como isso nos ajuda em nossos crisóis? Resposta, Jacó não desistiu de encontrar-se com seu irmão, mesmo com o risco de ser morto. Ele pediu a Deus misericórdia e foi abençoado na luta com o próprio Jesus, como se fosse um anjo, mostrando grande perseverança para receber a bênção e encontrar-se bem com Esaú. Interessante que nós nunca paramos para pensar que Jacó se encontrou com os anjos antes de se encontrar com Jesus. Anjos, um exército de anjos. Mesmo assim, Jacó temeu, porque não estava ainda confiante nem perseverante o suficiente para enfrentar Esaú. Então foi justamente quando ele estava nesse momento de medo que ele pensou em desistir. É muito fácil nós desistirmos quando temos muita pressão sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Nós ficamos angustiados. Os obstáculos existem para que nós possamos superá-los e não desistirmos diante dos obstáculos. Devemos buscar sempre nossa última energia, nossa última força para vencermos os obstáculos. Um rei fez um teste com os seus súditos. Ele colocou uma grande pedra no caminho que ia para o palácio. E ele ficou de longe olhando. E as pessoas vinham e paravam e xingavam e desviavam pelo meio do mato e diziam, esse rei é um rei incompetente, como é que deixa uma pedra desse tamanho? Cadê a administração do palácio? Eu vou lá reclamar com ele. E as pessoas reclamavam, mas ninguém se dispunha a tirar a pedra do lugar. No final da tarde, um verdureiro, um agricultor, veio levar para o palácio muitas verduras e frutas e encontrou a pedra no meio do caminho, aquela pedra enorme. O homem parou, olhou e disse, quem botou essa pedra aqui? Olhou o palácio estava a mais de 1000 metros. Ele disse, não é possível, não vou carregar isso na mão. Sabe de uma coisa? Eu vou tirar essa pedra do caminho. Foi lá dentro da carroça, pegou duas madeiras, fez uma espécie de uma alavanca, foi fazendo força, puxou com os seus cavalos e a pedra foi retirada do lugar. Ele disse, pronto, agora eu passo e todo mundo pode passar. Quando ele retornou no lugar onde a pedra estava, tinha um buraco assim raso e tinha uma bolsa de couro. Ele disse, que é isso aqui? Pegou a bolsa, abriu, dentro da bolsa tinha um bilhete e tinha muitas moedas de ouro. O bilhete dizia, parabéns, o senhor é dono dessas moedas porque o senhor foi o único que teve iniciativa para retirar a pedra do caminho. O rei apareceu e disse, eu quero parabenizar o senhor. Além deste tesouro que o senhor tem aí, mano, vou dar mais um tesouro, vou lhe dar um título de nobreza, porque o senhor é um homem de iniciativa. O senhor não desiste diante dos obstáculos. Obstáculos é uma oportunidade de vitória para todos nós. Que Deus te abençoe. Que haja uma bênção na tua vida. Não desista, persevere. Ellen White escreveu o seguinte, em Mensagem Escolhida, página 129, ela escreveu o seguinte, a parte do cristão é perseverar para vencer cada uma de suas faltas e suas provações. Deve constantemente orar ao Salvador para que cure as perturbações do seu coração doentio. Fica com Deus. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Coloque, Senhor, perseverança em nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a não desistirmos da luta que nós estamos enfrentando. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Seja como Jacó. Não te deixarei se não me abençoarem. Um beijo no coração. Tenha uma feliz quinta-feira. Deus abençoe.